Olá, alunos! Então, nós aqui, mais uma vez, diretamente da Universidade do Estado do Amapá, essa que vos fala, Ana Júlia Silveira, e hoje nós vamos estudar isômeros e estereoisômeros. Bom, do que é que trata a estereoquímica? A estereoquímica ela se preocupa com a conexão dos átomos, a forma como essa conexão é realizada, e se preocupa com a disposição dos ligantes conectados a esses átomos de carbono. Com uma fórmula molecular, você é capaz de conectar os átomos de forma diferente e construir diversos compostos. Esses compostos, com propriedades químicas e físicas diferentes, são denominados de isômeros. Você pode também construir os estereoisômeros. Para isso, você precisa colocar a mesma conexão entre os átomos e mudar apenas a disposição espacial de alguns dos ligantes. Para mostrar essa disposição espacial dos ligantes, a química orgânica utiliza as projeções moleculares. Bom, então, como nós falamos ainda há pouco, os isômeros, que são compostos formados da mesma fórmula molecular, eles podem se dividir em isômeros constitucionais, onde você forma as estruturas mudando a conexão entre os átomos, e você pode formar os estereoisômeros, utilizando para isso a mesma conexão entre os átomos. Dentro dos estereoisômeros, você tem os enantiômeros, que são aqueles estereoisômeros onde um é imagem especular do outro, não superponível, que nem mão direita e mão esquerda, pé direito e pé esquerdo. Tá? Podemos construir também os chamados diastereoisômeros, que são estereoisômeros onde um não é imagem especular do outro. Vamos agora olhar os isômeros constitucionais. Vamos trabalhar com a fórmula geral, onde você tem a presença de 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Para isso, nós vamos construir a estrutura de uma cetona, denominada de propanona, que você tem 3 carbonos. Podemos construir também um aldeído, onde o grupo carbonila fica na ponta da cadeia e você tem aí o propanal. Podemos construir também um enol, onde você conecta a hidroxila num carbono sp2. E podemos construir, esse enol, só para ressaltar, é o propendoizol. Podemos construir também um álcool, conectando essa hidroxila num carbono sp3. Então, verifique cada uma dessas fórmulas e você vai ver que cada uma delas tem 3 carbonos, 6 hidrogênios, na cetona 6 hidrogênios, no aldeído também 6 hidrogênios, tá? E assim também no enol e no álcool. Então, você tem a presença de 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Esse álcool é um álcool insaturado, chamado de álcool alílico, também chamado de 2-propenol. Podemos também fazer isômeros constitucionais com 2 carbonos. Aqui você tem a presença do etanol, na primeira estrutura, e você tem a presença de um éter. Então, na primeira estrutura, você observa que você tem, na estrutura do etanol, conexão de 2 carbonos sp3. Esse carbono sp3 está conectado a uma hidroxila, então é um álcool. Todo composto que tem a presença da hidroxila, aonde você verifica o oxigênio ligado diretamente a um hidrogênio, você tem um ponto de ebulição maior, porque o oxigênio, quando vem ligado diretamente ao hidrogênio, ele forma
uma força intermolecular chamada de ligação hidrogênio, né? E isso faz com que o ponto de ebulição da estrutura se torne maior. Na segunda, você tem um éter, ele vai ter um ponto de ebulição menor, porque o oxigênio agora vem conectado a 2 carbonos, né? Então não forma ligação hidrogênio. Bom, você pode ter também os estereisômeros. Lembre que eu falei que nos estereisômeros a conexão dos carbonos é a mesma. O que muda é a disposição espacial dos ligantes. Então, aqui você tem 2 carbonos, 2 cloros e 2 hidrogênios. Você só pode fazer essa conexão, não tem outra. Mas você pode mudar a disposição espacial dos cloros. Então, aqui você tem os cloros voltados para o mesmo lado e você pode ter os cloros voltados para lados contrários, né? Então, você vê aqui, ó, os 2 cloros para o mesmo lado, a gente chama de cis. E os cloros voltados para o lado contrário, a gente chama de trans ou de E. Então, aqui você tem o Z ou o cis, né, que são os cloros voltados para o mesmo lado, um dor de cloroeteno. E aqui você tem o E, um dor de cloroeteno, que são os cloros voltados para lados contrários da molécula. E aqui você tem a imagem do modelo molecular dessas estruturas, né? Os 2 cloros voltados para o mesmo lado e aqui, ó, os 2 cloros para o mesmo lado e aqui os cloros para lados contrários. Então, esses são estereoisômeros. Você pode também formar estereoisômeros em compostos cíclicos. Então, aqui a gente tem o trans 1,4 de cloro ciclohexano e o cis 1,4 de cloro ciclohexano. Perceba que a única diferença é a disposição espacial dos cloros. Na disposição trans, eles estão para lados contrários. Na disposição cis, eles estão para o mesmo lado. Dienos conjugados. Nos dienos conjugados também você tem a presença de estereoisômero. Então, veja bem, aqui você tem os carbonos representados na cor branca, são carbonos sp2, responsáveis pela formação da ligação pi. Agora vamos ver a disposição espacial dos ligantes desse carbono sp2. Então, o carbono sp2 conectado, formando a ligação pi, né? Então, você tem os carbonos 2 e 3. A disposição espacial desses ligantes, você tem metila para cima, né? Aqui e esse composto insaturado para baixo. A segunda ligação pi, ela está entre os carbonos 3 e 4, né? Não, os carbonos, aqui você tem 1, né? 2 e 3, né? Uma conexão 4 e 5, é a segunda ligação pi, né? Então, está aí a seta mostrando ela entre os carbonos 4 e 5. Disposição dos ligantes. No carbono 2, você tem um ligante voltado para cima. No carbono 3, você tem um ligante voltado para baixo. Então, essa disposição espacial é E. No carbono 5, você tem um ligante voltado para cima. No carbono 4, você tem um ligante voltado também para cima. Então, essa disposição espacial é Z. Então, você vai ficar com 2Z, 4Z, heptadieno. O outro composto, você tem também a ligação pi entre os carbonos 2 e 3 e a disposição espacial do ligante do carbono 2 é para cima, o ligante do carbono 3 é para baixo, então ela é E. Na ligação pi entre os carbonos 4 e 5, você tem um ligante para cima e você tem um ligante para baixo, então essa disposição espacial é E. Então, você vai ter 2E, 4E, heptadieno. Vamos agora descobrir o que é uma molécula quiral.
Na química orgânica, chamamos de molécula quiral toda molécula que tem um carbono sp3 conectada a 4 ligantes diferentes. Então, nós temos aqui duas estruturas que apresentam carbono quiral. A primeira estrutura, você tem um carbono quiral, né, que está ligado a 4 ligantes diferentes. Ó. Primeiro ligante, com uma verde mais clara, representando aí um cloro. Aqui você tem um ligante também de cor verde, representando um outro composto, pode ser o iodo, né? E aqui você tem um outro ligante de cor vermelha, que pode ser o bromo, e aqui você tem um ligante que é um hidrogênio. Então, você vê que nós ficamos com 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono é um carbono quiral, tá? Também chamado de carbono assimétrico, também chamado de estereocentro tetraédrico. Então, esse, ó, no butano 2-ol, não é butano 2-ol, esse aí é um ácido carboxílico, né? É um ácido carboxílico onde você tem a hidroxila conectada no carbono alfa. Então, no carbono alfa, que está sendo indicado pela bolinha preta, esse carbono alfa está conectado a um hidrogênio, a uma metila, a uma hidroxila e a uma carboxila. Então, olha aí, a carboxila, que é representante do ácido carboxílico. Temos a metila, temos o hidrogênio e temos a hidroxila. Esse é um hidroxiácido. Então, aí você tem a presença de um carbono quiral. Nesse álcool aqui, você tem o álcool conectado, a hidroxila conectada num carbono sp3, você tem aí o propan 2-ol, esse carbono não é quiral, porque você tem 2 ligantes iguais, né? Então, ele vai ser chamado de carbono aquiral. Então, aqui você tem 2 metilas, né? Fazendo com que esse carbono passe a ser aquiral. Então, você está diante de um álcool aquiral. Já nessa estrutura aqui do butano 2-ol, no carbono 2 você tem um carbono quiral. Você tem aí o butano 2-ol, você tem as conexões aí da etila, hidroxila, metila e hidrogênio. Enanciômeros. Os enanciômeros são estereisômeros, onde um é imagem especular do outro não superponível. Todo enanciômero, todo par de enanciômero é oticamente ativo, porque se trata de estruturas assimétricas. Aqui nós temos novamente outro par de enanciômero. Você tem aí um aminoácido, né? Tem o grupo amino, no carbono 2, e tem a carboxila como representante do ácido carboxílico. Então, você tem aí o 2-aminopropanoico. Então, o ácido 2-aminopropanoico é conhecido como alanina, e ele forma um par de enanciômeros, porque um é imagem especular do outro, não superponível, tá? Então, está aqui o carbono quiral ou carbono assimétrico, né? Os ligantes são a carboxila, o grupo amino, a metila e o hidrogênio. Você vê que um é imagem especular do outro, não superponível, que nem pulmão direito e pulmão esquerdo. Aqui você tem uma estrutura formada com 2 carbonos sp3 e no carbono 1 você vê a presença de um carbono quiral, né? Ele é um bromo, um cloroetano, ele forma também um par de enanciômero. E aí você tem o carbono quiral.
Esse carbono quiral está ligado a um hidrogênio, a um bromo e a um cloro. Então, forma um bromo, um cloro, etano. Uma imagem especular do outro não superponível, formando um par de enantiômeros, tá? E, portanto, são oticamente ativos. Ali você tem o quarto ligante, que é a metila. Substâncias enantiomericamente puras, a questão dos fármacos quirais. Isso é um trabalho publicado na Química Nova pelo professor Eliezer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Eliezer foi meu professor nessa universidade, onde eu fiz o meu curso de graduação na década de 70. Final da década de 70, início da década de 80, o professor Eliezer me deu aula de Química Orgânica. Então, aí você tem um trabalho, né, tirado da Química Nova, um trabalho publicado em 1997. Nesse trabalho, o professor Eliezer salienta o que eu acabei de falar para vocês, que uma substância oticamente ativa, quando a sua estrutura molecular tridimensional não é sobreponível, uma não se sobrepõe à outra. Assim, a quiralidade é uma propriedade molecular e está relacionada à ausência de um eixo alternante de simetria. Ou seja, se trata de uma molécula assimétrica. Toda estrutura assimétrica é uma estrutura quiral, é uma estrutura oticamente ativa. E por conta disso, vai mudar o plano da luz polarizada quando estiver diante de um polarímetro. Aqui nós temos o ácido lático, né? Que é uma estrutura plana, né? Nesse caso aí, ela não é tridimensional, então não estou podendo indicar a quiralidade dela. Aqui eu tenho meu carbono quiral, conectado a uma hidroxila, uma metila, conectado a um hidrogênio e conectado ao grupo carboxila. Esse ácido lático, ele pode ser colocado na projeção de Fischer, que é uma projeção molecular que vai te mostrar as posições espaciais dos ligantes. Carboxila e metila para trás, hidrogênio e hidroxila para frente. Esse ácido é o D, né? E ele é produzido no nosso organismo, tá? No metabolismo anaeróbico da D-glicose. Então, aqui você tem os 4 ligantes, ó, para trás, metila para trás, hidroxila para frente, hidrogênio para frente. Repito, essa é uma projeção molecular chamada de projeção de Fischer. A imagem especular dela forma um par de enantiômero. Que você tem a R. Por que você tem a R? Porque o ligante de maior prioridade é a hidroxila, por você tem a carboxila e a metila. Então, você vai fazer isso, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daria S. Como o hidrogênio está para cima, eu troco para R. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, você vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. R. Como a hidroxila está para cima, como o hidrogênio está para cima, aí você chama de S. Tá? O ligante de menor prioridade, que no caso aqui é o hidrogênio, ele tem que estar sempre para trás. Como aqui ele está para frente, aí eu troco a configuração. Tá? Então, aqui ele está para frente. Agora nós temos também, ainda no artigo do professor Eliezer, ele mostra estruturas oticamente ativas
por conta de um eixo de quiralidade. Esse eixo de quiralidade deve ser em decorrência da disposição espacial desses orbitais P, porque aqui eu tenho um carbono sp, né, aqui no meio, e nas terminais eu tenho 2 carbonos sp2, né? Então, a disposição desse dieno acumulado, os orbitais P geram um eixo de quiralidade. Tá? E aí você vai formar um par de enantiômero. Essa estrutura a gente diz que é um derivado alênico, né? Diastereisômeros, quando os estereisômeros não são imagem especular um do outro. Então, o cis e trans sempre vão formar um par de diastereoisômero. Tá? Então, aqui o cis, os cloros para o mesmo lado, trans, os cloros para lados contrários. Prosseguindo, nós temos outro par de diastereisômero, que é 1,2-dihidroxiciclopropano, onde você tem a forma cis e a forma trans. Você vê que a forma trans não é imagem especular da forma cis, né? Então, inclusive aqui está trocado, né? O trans é o primeiro composto, esse aqui é o trans e esse aqui é o cis, tá? Perdoe aí essa falha. Repito, este é o trans e este aqui é o cis. As hidroxilas estão voltadas para o mesmo lado. Aqui eu vou ter as projeções de Fischer do ácido mesotartárico. Por que ele é chamado de mesotartárico? Porque aqui eu tenho um plano de simetria. Observe que o ligante do carbono 2, que é um carbono quiral, é carboxila, hidroxila, hidrogênio. Ligante do carbono 3, que é um carbono quiral, também é hidroxila, carboxila, hidrogênio. Isso faz com que eu crie, gere um plano de simetria aqui. Então, essa estrutura é oticamente inativa e é chamado de ácido mesotartárico. Tá? E eu posso botar as hidroxilas em posições contrárias, né, e gerar um par de enantiômero. Você vê que o enantiômero RR não é imagem especular do enantiômero SS. Um é imagem especular do outro não superponível. Por isso, formam um par de enantiômeros e são oticamente ativos. Por outro lado, se eu pegar o mesotartárico e olhar, comparar com o enantiômero de configuração SS, eu vou ver que um não é imagem especular do outro. Então, forma um par de diastereisômero. Assim como o ácido mesotartárico com o enantiômero de configuração RR também vão formar um par de diastereoisômero. Projeções moleculares. Aqui a gente tem a projeção de Fischer, já estudada. Aqui você tem os ligantes para trás e os ligantes da horizontal para frente. Aqui você tem a estrutura do butan 2-ol. Fischer coloca na sua projeção sempre os carbonos na vertical. Carbono 1, 2, que é o quiral, 3 e 4. Esse é o butan 2-ol. Forma um par de enantiômeros. Um é imagem especular do outro não superponível e são oticamente ativos. Aqui você tem um ácido carboxílico halogenado. Então, no carbono alfa, você tem a presença de um bromo. Né? Então, esse é o ácido 2-bromobutanoico. Aqui você tem um carbono quiral, no carbono 2, ou carbono assimétrico, ou também chamado de estereocentrotetraédrico. Aqui você tem um primeiro ligante, que é a carboxila, segundo ligante é o bromo, terceiro ligante é a etila, quarto ligante é a metila.
E, como se trata de uma estrutura assimétrica, vai formar um par de enantiômero, aonde um não é uma imagem especular do outro, não superponível, né? Se você passar um espelho plano aqui, você vai ter a molécula objeto e a molécula imagem. Imagem e objeto não se superpõem. Então, é um composto assimétrico, portanto, vai mudar o plano da luz polarizada quando colocado diante de um polarímetro. Projeções moleculares, projeção em perspectiva. Você tem dois ligantes no plano, tá? O hidrogênio e a etila, um ligante para frente, que é a metila, e um para trás, que é o bromo. Agora nós vamos para a projeção em cela, né? Você tem aqui, ó, a projeção em cela, você pega os 3 ligantes do carbono de trás, estão coincidindo com os 3 ligantes do carbono da frente. Então, você tem uma aproximação espacial nos ligantes do carbono 2 e 3. Olha aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, você vai ter uma aproximação aqui dos ligantes do carbono 2 e uma aproximação dos ligantes do carbono 3. E você pode ter também a oposição, né? Então, esses ligantes do carbono da frente estão todos em oposição em relação aos ligantes do carbono de trás, né? Então, nesse caso, você não tem aproximação espacial. Então, você vai formar uma projeção de menor energia, e ela é chamada de oposição ou estrelada. Afastamento espacial dos ligantes não existe, né? Você tem, quer dizer, o afastamento espacial dos ligantes existe e você não tem uma aproximação espacial, porque os ligantes estão todos afastados um do outro. Projeção célula estrelada para o butano. Então, está aqui o butano. Eu vou fazer a torção nos carbonos 2 e 3. Ó. Esse aqui vai ser ligante. Metila e 2 hidrogênios. Ligantes do carbono 3, metila e 2 hidrogênios. Então, vamos colocar aqui as possibilidades de célula estrelada para o butano. Primeira possibilidade. Então, você tem aqui, ó, metila para cima e metila para baixo. Essas metilas, se você botar o olho do operador bem aqui, você vai ver que essa metila está num ângulo diedro de 180 graus em relação à outra. Então, nesse caso, essa projeção estrelada é chamada de anti. Você pode agora fazer uma torção de 120 graus e trazer essa metila daqui para cá, ó. Fazer uma torção de 120 graus. Tá? Agora, o ângulo diedro entre essas metilas é de 60 graus. Você pode fazer mais uma torção de 120, né? E jogar essa metila para cá, ó. Mais uma torção de 120 graus. Então, você ficou com 3 projeções estreladas para o butano. Ângulo diedro aqui de 180, ângulo diedro de 60 e ângulo diedro de 60. A primeira é chamada de anti e as outras duas são chamadas de vice. Agora nós vamos aprender a passar da projeção célula para a projeção de Newman. Vamos primeiro entender como é essa projeção de Newman. Newman colocou esse carbono de trás aqui como sendo um círculo e o da frente um ponto. Aí o que é que o Newman fez? Ele foi aproximando este carbono, ele foi aproximando até encontrar o carbono de trás. Quando ele encontra, você vai ter um ponto
no meio do círculo. Aqui tem um círculo, aqui você vai ter um ponto no interior do círculo. Então, você fica com essa imagem. Esses ligantes aqui, ó, são dos carbono de trás, eles saem aqui do círculo branco. E os ligantes do carbono da frente saem aqui desse ponto, ó, que eu estou mostrando com a setinha. Tá? Então, vamos colocar os ligantes. Os ligantes do carbono de trás estão na cor verde. Então, eu tenho metila para cima, hidrogênio para baixo, hidrogênio para baixo. Ligantes do carbono da frente, eu tenho hidrogênio para cima, hidrogênio para cima e metila para baixo. Na projeção estrelada vice, eu tenho metila, carbono de trás, representado pelo círculo branco, hidrogênio para baixo, hidrogênio para baixo. Carbono da frente, metila para cima, hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo. A outra projeção estrelada do tipo vice, ela também traz metila no carbono de trás para cima, hidrogênio para baixo, hidrogênio para baixo. Carbono da frente, metila para cima, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo. Então, aí você está diante das 3 projeções estreladas, né, na cela, e as 3 projeções de Newman correspondentes. Ante, vice e vice. Estrutura com 2 centros quirais. Então, aqui você tem um 2 de hidroxibutano, você deve ter um carbono quiral aqui no carbono 2 e um carbono quiral no carbono 3. Né? Essa estrutura você pode jogar na Fischer, jogar as 2 hidroxilas para o mesmo lado. Quando isso acontece, eu digo que esse composto aqui é um composto éritro, porque eu associo o carboidrato eritrose. E percebo também aqui a presença de um plano de simetria. Então, essa molécula é oticamente inativa. Posso dizer que se trata do meso 2,3 de hidroxibutano. Quando eu troco as hidroxilas de lugar, deixa de existir o plano de simetria e eu digo que eu estou diante de um estereisômero do tipo trel, que eu associo ao carboidrato treose. Então, esse aqui seria o trel 2,3 de hidroxibutano. A imagem especular dele, não superponível, forma um par de enantiômero. Tá? Então, você tem aqui ó, um par de enantiômeros. Se eu botar um espelho plano aqui, a molécula imagem não vai se superpor na molécula objeto. Então, eles são oticamente ativos. Agora, nós vamos aprender a passar da projeção Fischer para a projeção Sella. Olha só, na Fischer, essas 2 metilas estão para baixo. Então, aqui na Sella, eu vou botar as 2 metilas para baixo. Para baixo, para baixo. Para baixo e para baixo. Ok. Agora eu tenho no carbono 2, hidroxila e hidrogênio para cima. Carbono 2, hidroxila e hidrogênio para cima. Carbono 3, hidroxila e hidrogênio para cima. Então, com isso, a tua projeção de Fischer, aqui nós temos a meso, né? O meso 2,3 de hidroxibutano, é uma cela
eclipsada. Agora nós vamos passar os 3 esterizômeros, né? O érito 2,3-dihidroxibutano e o trel 2,3-dihidroxibutano. Vamos botar todo mundo na projeção célula eclipsada. Então, as 2 metilas para baixo, 2 metilas para baixo, hidrogênio e hidroxila para cima, hidrogênio e hidroxila para cima. Mesma coisa na forma trel, ó. Aqui no 1,2 de hidroxi, na forma trel, você também pode escrever a célula eclipsada, as 2 metilas para baixo, hidrogênio e hidroxila para cima. Tá? E a imagem especular dele, né, não superponível, forma um par de enantiômero. Então, aqui eu tenho um par de enantiômero na projeção de Fischer, um par de enantiômero na projeção célula eclipsada. Configurações RS. Bom, todo centro quiral ou centro assimétrico ou estereocentro tetraédrico precisa ter uma configuração. Essa configuração, ela foi descrita por Kahn e Ingo de Prelog. Então, eles dizem o seguinte: descubra primeiro o carbono quiral. Aqui. Depois de descoberto o carbono quiral, comece a olhar o número atômico dos átomos conectados diretamente a este centro. Então, você vai ver o número atômico dos átomos que estão conectados diretamente. O de maior número atômico terá maior prioridade. O de menor número atômico terá menor prioridade. E aí você pega sempre o de menor prioridade e joga para trás. Não esqueça disso. Menor prioridade para trás. E depois você pega os 3 ligantes e vê a sequência 1, 2, 3. Se tiver contrário aos ponteiros do relógio, é S. Se estiver na mesma direção dos ponteiros do relógio, será R. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, você tem aqui, ó, o número atômico do bromo é maior de todos. Então, prioridade 1. Aqui empata carbono e carbono. Eu vou para o desempate. No desempate, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu vou ter 2 hidrogênios e um carbono, já que se trata de um CH2 e CH3, certo? Então, a minha sequência vai ficar 1, 2 e 3. Menor prioridade para trás, ó. Menor prioridade para trás. Então, na sequência 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Eu tenho R, tá? E agora eu fiz a troca de 2 ligantes aqui, ó. Joguei a etila para cá e a metila para cá. E aí, quando eu fizer, ó, vai ficar 1, 2 e 3. Você vai ter S. Ligante de última prioridade para trás, de menor prioridade. Prefixos érito e trel, nós já aprendemos, né? O érito, os ligantes estão para o mesmo lado, lembrando a estrutura da eritrose. E no trel, os ligantes estão para lados contrários, lembrando a estrutura da treose. Então, aqui o érito e aqui o trel. Centro proquiral. O centro proquiral é quando você tem um carbono aquiral, né? E os 2 ligantes iguais são hidrogênios. Aí esse centro fica sendo chamado de proquiral. Cada hidrogênio recebe a denominação de ProR e hidrogênio ProS. Aí o que é que eu faço? Eu vou pegar agora o hidrogênio ProR
e o hidrogênio ProS e vou trocar por deutério. E vou gerar as seguintes estruturas, ó. Estrutura A, eu tenho os hidrogênios ProS e ProR. Estrutura B, eu substituí o hidrogênio ProS por deutério. Estrutura B, ela vai ficar com a seguinte configuração do centro. Ó. Aqui maior número atômico, então maior prioridade. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Então, tu vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Tu vai ficar assim, Isso aqui dá R. Mas o hidrogênio ProR está para cima, então eu troco para S. E no outro, na estrutura C, eu vou pegar o hidrogênio ProR e troco por deutério. Estrutura C. Então, o que acontece? A estrutura C, ela vai ter configuração R, porque, ó, eu vou ficar com 1, 2 e 3. Então, vou ficar assim, ó, 1, 2, 3, ó. Vai dar S. Só que o hidrogênio de menor prioridade está para cima, então eu troco para R. E aí, as estruturas, quer ver, olha aqui, ó, a estrutura B, eu posso gerar um par de enantiômero, e com a estrutura C, eu posso gerar também um par de enantiômeros, tá? Então, aqui eu estou mostrando a estrutura, as duas estruturas formadas, cada uma delas gerando um par de enantiômero. Tá? Quando isso acontece, tá? As duas estruturas formam um par de enantiômeros, tá? Esses hidrogênios ProR e ProS são denominados de hidrogênios enantiotópicos. A gente usa muito esse termo na ressonância magnética nuclear. A edição de vídeo e áudio ficou a cargo de Janilson Pequeno. Tá? Agradeço pela atenção e o material está disponível no blog anajuliaueap.wordpress.com. Um beijo no coração.